Boa tarde a todos. Feliz demais pela manhã que a gente teve, mais feliz ainda pela tarde que a gente vai ter. E para já começar, para a gente aproveitar o máximo de tempo possível dessa tarde incrível que a gente vai ter, eu já quero convidar nossas queridas Rafaela e Vitória para falar um pouquinho de um trabalho excepcionalmente incrível que elas desenvolveram. E não quero dar spoiler. E para começar, já queria pedir a gentileza. Rafa e Vitória, por gentileza, conta pra gente quem são vocês na fila do pão. Olá, Raoni! Oi, Felicidade boa que é poder estar tarde. aqui com você. Obrigada, viu, pelo convite. Obrigada pela oportunidade de trazer o nosso projeto para mais pessoas interessadas. É um Sim, também prazer agradeço imenso. pelo convite. A gente ficou muito feliz, né? Você foi na nossa banca. E aí poder expandir esse trabalho para ir além de um TCC é muito legal para a gente, muito gratificante. E acho Maravilha, que gente. é A legal gente que também a gente agradece. começar a falar um pouco sobre quem somos nós, né? Meu nome é Rafaela Zampoli. Assim como a Vitória, sou recém-formanda em jornalismo. Nós fomos estudantes da Casper Libero. E eu tenho algumas experiências em redação. Atualmente eu trabalho no Valor Econômico, cobrindo comportamento corporativo, assuntos relacionados à carreira. E assim como a Rafa falou, né, também a gente acabou de se formar na Casper em jornalismo, e eu tenho experiência em redação, em assessoria, e atualmente eu crio conteúdo para a nossa página Nuances Reais, que faz parte do TCC, né, a gente divulgou ali o TCC, e agora a gente está criando conteúdo para além só do tema do racismo cosmético, sobre temas ligados à beleza, e sempre com esse foco em diversidade. Perfeito. Que incrível. E, gente, se vocês me permitirem, eu já quero colocar o trailer aqui do documentário para a gente começar a nossa conversa, porque é realmente brilhante, gente. Vou só pedir a gentileza de um minutinho aqui. Aqui, perfeito. E bora lá. O mercado brasileiro de cuidados pessoais pode revelar mais sobre a sociedade do que você imagina. Um cosmético é uma forma de expressar cidadania e dignidade. Um evento de uma marca enorme, que era o lançamento de uma base. E eu cheguei lá e não tinha base para mim. Era um evento para editores de beleza. Nunca ninguém pensou que tinha uma editora de beleza. No dia mesmo do casamento, nós chegamos cedo, tal, a maquiadora falou: Ah, mas eu não tenho maquiagem para pele negra. Uma coisa que todas as mulheres pretas já passaram, que é o fato de você estar assistindo televisão e você vê uma propaganda e você não vê nenhuma mulher preta ou você vê apenas uma. Então eu comecei a entender que realmente a maquiagem era uma coisa que não era para mim. De acordo com o estudo Black Paper, promovido pela Avon, 46% das mulheres pretas já deixaram de comprar uma base, um pó ou um corretivo porque não encontraram um tom compatível com a sua pele. 57% das entrevistadas já tiveram que comprar mais de um tom porque simplesmente não encontraram um produto adequado. Eu sinto que essas pessoas, elas não querem se associar a pessoas como nós, porque isso não vai trazer o requinte que aquela marca merece. É importante a gente discutir esse tema tendo em vista toda a estrutura que é o mercado de beleza aqui no Brasil e entendendo que ele também foi construído através do racismo. A maioria da população se considera parda ou preta, por que esses times não estão, em sua totalidade, falando para a gente? Karina, mas poxa, teve tanta mudança, agora a gente já tem marcas. Tem, mas a minha preocupação sempre é, até quando? Que o problema do racismo no Brasil é isso, né? O racismo, veja bem, ele é tão sofisticado, ele é tão profundo, ele é tão estrutural, que o racismo cosmético é uma coisa que existe. Possibilidade de te permitir se sentir bonita está na mão da indústria. E quando eles fazem isso, eles estão te proibindo, eles estão te vetando a beleza. E não há muito esse interesse, né, em reconquistar esse tema. As mesmas Eles estão coisas que a te gente faz para a vetando a pele branca, beleza. a gente consegue fazer também para a pele negra. É só uma questão de colorimetria mesmo. Colorimetria é interesse. Enquanto a gente não for capaz de tomar algumas decisões, eu acho que isso não vai para frente. Gente, então, a partir disso, né, que foi esse documentário incrível, eu queria muito pedir a gentileza de vocês poderem comentar um pouco, né, como é que foi o processo do desenvolvimento, como isso atravessou vocês, né, o que que era a Rafaela e Vitória antes desse processo e depois, o que que vocês podem trazer para a gente? Uma pergunta muito legal. Eu acho que foi a pergunta que a gente mais ouviu durante todo o processo da produção do documentário,
até porque nem eu nem a Vitória passamos por esse perrengue, né? De chegar numa farmácia e não encontrar um protetor solar compatível com o nosso tom de pele, de chegar numa loja de cosméticos e não ter um tom adequado, né? Tentarem vender para a gente um tom que não serve de verdade. Então, nós não passamos por esse problema e as pessoas queriam muito saber por que a gente resolveu, então, investigar uma dor que a gente nunca sentiu. Eu gostaria de começar falando que eu sou filha de axé, né? Inclusive, agora eu tô aqui em Bragança, no meu terreiro, né? Terreiro do qual eu sou filha. Eu percebi dentro das práticas religiosas o racismo, né? Foi a primeira vez que o racismo me incomodou muito, porque nessa trajetória, de 5 anos dentro do terreiro, eu reparei que apesar da Umbanda, da própria Quimbanda, né, que eu sou iniciada, serem religiões muito plurais, né, terem várias influências europeias, influências católicas, influências indígenas, tem várias influências, né, é uma mistura, é uma religião muito brasileira, mas sempre são as religiões de matriz africana, as práticas que vieram do continente africano, do povo banto, do povo iorubá, que foram taxadas como as práticas mais grotescas, né, mais antiquadas, e elas foram cada vez mais sendo silenciadas, cada vez mais sendo colocadas de lado dentro de uma prática que deveria se perpetuar por ser muito rica, por ser muito poderosa, e a minha inquietação veio daí. Eu acredito que eu já sabia que eu ia falar sobre o racismo, mas não necessariamente atrelado a a religião, né? Mas eu queria abordar o racismo e o quão destruidor ele pode ser. Daí a Rafa, né, falou um pouco dessa parte da gente não ter sofrido isso, mas no meu caso, eu sabia que eu queria algo ligado à beleza, ao universo feminino, porque é o que eu mais gosto dentro do jornalismo, né, dentro desses 4 anos. A gente experimentou muita coisa, muito tema que às vezes a gente nem conhecia, e é o que eu mais gosto, o que eu mais me identifico. E aí o racismo cosmético eu já conhecia, né, todo esse problema, o termo em si, né, vindo pelo Tássio. E aí eu descobri ali na minha adolescência e foi algo que me chocou muito, assim, né? Nunca tinha parado para pensar que outras pessoas não tinham a mesma experiência positiva com a maquiagem, com a beleza do que eu tinha. Então, eu ouvi aquelas histórias do Tássio de ir numa loja popular, né, uma loja grande já, com estudo, uma marca, né, que tem conhecimento ali, tem pesquisa, e eu vi que ele precisa esfoliar a pele dele para uma base dar certo, assim, é um crime mesmo, assim, você vai pensar, nossa, tem algo errado comigo, e não, né, ali é um problema da indústria, das pessoas que estão por trás, então foi um assunto que me marcou muito, e aí eu e a Rafa, a gente conversando em que tema a gente ia falar, né, abordar durante um ano todo, a gente chegou no racismo cosmético, em retratar essa dor de, principalmente, mulheres, em não se enxergar ali na indústria, em uma farmácia, em uma loja, ou até mesmo online, não encontrar o seu tom ali, ou ter um tom. Aparece que tem um tom, então ela vai ver, nossa, vou comprar esse tom, vai dar super certo, e aí chega totalmente diferente. Então, foi um tema que mexeu muito com a gente, porque a gente tem essa experiência com a beleza, e aí a gente foi muito transformador ouvir outras mulheres e ter essa empatia mesmo, entender que como isso afeta, como a beleza é mais do que só um produto ali que você vai passar para se sentir bonita, que é muito mais uma construção de autoestima, uma construção de cidadania, então foi muito enriquecedor esse trabalho para a gente. E uma pergunta, que é possível ver, né, a transformação, como vocês contam, né, da vivência entre antes e como tudo isso atravessou vocês. O que hoje para vocês significa beleza? E como vocês, a partir de todos esses registros, né, e uma coisa muito brilhante que eu acho no documentário, que ele dignifica a narrativa de quem vivencia, né? Isso é muito incrível. E a partir dessa experiência que vocês tiveram entrevistando tanta gente incrível, vocês acreditam que o campo da beleza, como o mercado se apresenta, coloca, impõe, ele é excessivamente seletivo? Ou ele tem ali algumas aberturas para ele falar, por exemplo, de que todas as peles importam? Eu acho que, como a gente tratou ali no documentário, nas nossas pesquisas, a beleza ela tem um papel social. A gente se vê, a gente não só de se sentir bonito, mas se sentir confortável para se apresentar para o mundo, ou você consigo mesmo ali,
você se tocar, você se cuidar mesmo. Então, a beleza, a gente, né, tratou mais a maquiagem, mas não é só a maquiagem, é você hidratar sua pele, você passar um protetor solar, que é uma questão de saúde. Então, a beleza é como a gente se apresenta para si mesmo ali no espelho e também para o mundo. E aí, falando do mercado, a gente tem toda essa coisa bonita da beleza, mas, querendo ou não, quando isso vai para o negócio, é um mercado. Então, o mercado, as marcas, vão tratar aquilo como um produto. Então, a gente sabe que tem marcas que se preocupam, assim, genuinamente, mas, no fim das contas, principalmente as grandes marcas, que são mais antigas, elas vão seguindo o que o público quer. Então, até uma coisa que a gente conversou na banca foi que tem marca que não está realmente preocupada com a diversidade, mas está atendendo ali uma demanda. Então, cria ali uma linha especial, para pele negra, mas não é a marca como um todo. Então, cria um produto, mas esquece de todo o resto. Então, o público negro vai consumir só um hidratante, vai consumir só um blush, né? E todo o resto, para construir uma maquiagem, para construir ali uma rotina. Exatamente. E quando a gente foi estudando sobre a beleza, né, a história da beleza, eu acho que esse estudo reforçou muito a importância de falar sobre beleza antirracista, sobre falar do conceito inicial da beleza, né, porque a gente sabe que a beleza sempre foi um padrão branco. Os traços europeus, os traços das mulheres brancas sempre foram os mais valorizados, e a gente viu, pelo menos pelos registros que nós encontramos, isso começou, assim, antes de Cristo, sabe? Começou com Vênus de Milo. E nós percebemos que sempre existiu em algum momento do século, em algum momento do século existiu alguém que foi considerada Vênus, né? Alguma mulher que foi vista como a referência da beleza. E é claro que as meninas que vão nascendo naquela geração, naquele século, elas também entendem isso, através do conteúdo midiático, através dos comentários, né? Elas vão interiorizando isso, e se elas não fazem parte daquilo que a mídia dominante, né, no caso, hoje em dia, considera bonito, ela praticamente nasce acreditando que nunca vai se encaixar dentro de um conceito de beleza. Uma coisa que, putz, eu acho que foi uma das primeiras coisas que tocaram a gente foi a história da Sardi, que ela foi chamada de Vênus Hottentot, né? Uma menina que nasceu na África do Sul. Ela era órfã, foi levada como empregada doméstica para a Inglaterra, acabou chamando atenção pelo corpo dela, porque ele foi considerado exótico para os padrões ocidentais, e ela foi colocada ao lado dos bichos para servir como entretenimento, como se fosse um bicho, como se fosse um animal. E ela foi a primeira Vênus negra da história. E essa Vênus, a Vênus que deveria considerar deveria não, né? Que sempre foi usada como ideal, né? Como referência para beleza. A única Vênus negra não foi. A única Vênus negra que existiu, ela foi fetichizada. Ela não era considerada bonita. Ela foi discriminada, né? Então isso diz muito. Pode falar. Então isso diz muito. Ela virou um símbolo do racismo colonial, né? Isso para a gente significa que o conceito da beleza mudou conforme interesses políticos, conforme interesses econômicos, e ser uma mulher branca, o corpo da mulher branca sempre foi considerado como o corpo mais apropriado. É inegável. Até puxando essa parte mais histórica, é muito importante a gente relacionar a beleza com os interesses econômicos. Então, trazendo aqui para o Brasil, por exemplo, logo após a abolição da escravidão, se a gente dá uma pesquisada, a gente vê ali muitos produtos que eram para clarear a pele, assim, não era apenas clarear ou alisar o cabelo, por exemplo, era assim, associado, você vai clarear a sua pele e você vai ter uma ascensão de vida. Então, a beleza está sempre ligada ali na questão de mercado com os interesses econômicos, e a gente vê quem é a classe dominante, normalmente são pessoas brancas, e aí a beleza vai estar associada, né, à perfeição, à ascensão de vida, vai estar associada a essa classe dominante. E aí essa questão da Vênus também, a gente tem várias Vênus, acho que hoje é difícil a gente falar, não, essa é a Vênus porque
né? Hoje é mais plural, mas a única, assim, mulher negra denominada de Vênus foi de uma forma negativa. Então, é muito interessante a gente ver essa parte histórica e ver que, se a gente reparar no nosso dia a dia, é isso, né? Tem muita propaganda hoje em dia, por exemplo, alisar o cabelo, que é um traço branco, e aí tá ligado, né? Você vai ficar mais bonita, vai ter uma ascensão de vida, vai conquistar a beleza. Então, é muito interessante a gente ver essa ligação do mercado com essa parte histórica, com o interesse econômico, que está tudo muito interligado. Uhum, exatamente. E eu acredito muito no discurso do Tássio Santos, né? Eu acredito muito que a gente tem que olhar para a beleza com olhar crítico mesmo. Não tem que achar que tá bom do jeito que tá. O Tássio atribui o fato das pessoas negras não estarem representadas no mercado da maquiagem como um movimento pensado, né? É de propósito e favorece o colonialismo europeu. E nós trouxemos, durante lá a nossa apresentação, né, até para validar a nossa pesquisa, a nossa produção, dados que reforçam mais ainda isso. Eles dizem que quase metade das mulheres pretas já deixaram de comprar uma maquiagem porque não encontraram um tom compatível com a sua pele, e que os negros, inclusive, têm 3 vezes mais probabilidade de ficarem insatisfeitos do que os não negros com as opções de cosméticos disponíveis no mercado para pele ou até para o cabelo. Então, nosso recorte foi a pele, mas daria para fazer um documentário só falando sobre o cabelo, por exemplo. Que a gente sabe que também é muito. O cabelo da mulher negra é vítima de preconceito até hoje, apesar de existir uma gama um pouco maior de produtos, né, do mercado ter incluído algumas coisas, até por interesses, né? Também não podemos ser ingênuos, até por interesse. Ainda é estigmatizado também. Incrível, gente. Incrível. E, gente, indico muito, viu, o documentário. Até antes de eu fazer a próxima pergunta, indico muito o documentário, porque ele traz exatamente esses registros a partir de uma narrativa muito digna de se entender a partir de quem vive exatamente o impacto que isso cria. E para mim foi muito interessante ver, acho que depois de toda essa narrativa, e aqui eu vou tentar formular uma pergunta, tá, gente? Não sei se vai sair como pergunta, mas eu queria muito ouvir um pouquinho do comentário de vocês, que chega uma hora que uma participante muito incrível, ela fala, cara, o mercado quando tenta falar com a gente, vai começar a tentar falar com a nossa dor e com cicatriz, e no final das contas ele esquece que a gente só quer ficar bonita, né? Como vocês, depois de toda essa narrativa, né, que vocês construíram de forma tão interessante, de entender esse processo colonialista de embranquecimento e muito intencional e muito organizado. Como foi para vocês, né, esse outro lado de, mas não é só para falar sobre cicatriz, né? Tem uma humanização e tem uma potência que quer se manifestar de forma digna, né? Como é que foi para vocês esse balanço, né? Essa curva de narrativa? Acredito A que gente tem relação com a fala da Rob Freitas, né? Que ele falou, da Nossa, Angélica, foi da Rob. lindo, foi lindo. Elas foram muito lindas. Fala, Vi. a gente toma muito cuidado com a narrativa, foi um ponto assim muito, a gente até para fazer o roteiro ali tendo as transcrições de mais de 9 horas de entrevista, a gente assim teve várias, a gente refez esse roteiro muitas vezes para realmente tomar cuidado com a narrativa, porque a gente podia muito bem encaminhar o que a gente tinha e cortar só assim, tendo ali a parte da dor, né? Só essa parte, mas a gente quis trazer também a celebração da beleza, a importância da beleza para elas e que o mercado está evoluindo, né? A gente tem muito pela frente, mas a gente já tem evolução. E a gente toma muito cuidado para não ter essa narrativa, né? Exatamente como a Rock falou, ela só quer ser bonita. Então a gente quis trazer muito esse equilíbrio e até uma coisa assim que a gente, né, pensando assim, como jornalista, o jornalista tem muito esse papel de ir moldando a narrativa, né? Tem o conceito de gatekeeping, que é isso, a gente é um portão que a gente tem esse poder de escolher o que barra e o que vai para o público.
Então, até no nosso papel como jornalista, a gente teve muito esse cuidado em trazer realmente o que elas queriam falar e não o que a gente queria colocar ali, o que seria talvez mais chamativo, mas realmente ser um espaço para elas retratarem a dor delas, mas também celebrar a beleza e o que elas querem do mercado, né? Não o que a gente acha que deve ser, mas o que realmente o público quer, o que ele deseja. Uhum. E legal que vocês trouxeram o ponto das nossas entrevistadas. Nós temos muito orgulho das nossas entrevistadas. A Vitória passou meses e meses prospectando para conseguir essas mulheres, né? Conseguir a disponibilidade delas, né? Muitas abriram mão, né, de compromissos para estar com a gente. E cada participação foi muito essencial para que isso se concretizasse, né? Eu acho legal a gente citar, né, algumas delas. Por exemplo, a Genilda. A Genilda é uma senhora que abre o nosso documentário. Ele tem um traço, uma linha, né, que, que começa mais ou menos na pessoa mais velha para a pessoa mais nova. Porque nós queríamos terminar com a perspectiva da mudança, sabe? Porque as meninas negras que estão nascendo agora, elas nasceram com um discurso diferente, né? As gerações, apesar de ter pouco tempo de diferença uma da outra, existiu uma evolução que já refletiu nessas crianças negras, nessas meninas. Elas aparentemente já se sentem mais bonitas do que as mães, por exemplo. E uma que falou sobre isso, que abriu a nossa cabeça, foi a Negrabá. A Negrabá, ela disse que, no caso da família dela, maquiagem e tal, isso nunca foi um problema para ela, porque como não tinha maquiagem para mãe, para avó, elas nunca nem ligaram, nunca nem pensaram que isso um dia chegaria até elas. Então nunca foi um problema não ter, porque elas nunca tiveram, sabe, não sentiu falta porque nunca nem acreditou que poderia ter acesso. Então ela considera que a mãe, a avó não eram mulheres tão vaidosas, sabe? Quando a gente olha para a filha dela, que a gente também entrevistou, que é a Naira Simões, né, que é uma menina que se considera multiartista, é assim que ela se descreveu, e realmente, ela tem muitas habilidades. E a Naira já é uma menina mais vaidosa, que quando a gente chegou na entrevista já estava usando maquiagem, sabe? Relatou vários casos de racismo da indústria cosmética, em que ela não conseguiu o tom dela, e que, por exemplo, um dia ela chegou de cabelo liso, ela foi tratada de um jeito. Chegou de cabelo natural, foi tratada de outra forma. Deixa eu só pedir para as crianças que falam mais baixo. Fica à vontade. Ô, Alice, deixa as crianças. Deixa as crianças falar. Ô, Alice. Só. Tudo certo, Eu Gabi. também Já acho. começou tudo tranquilo, viu? Eu também acho muito legal a gente citar a Maléry Silveiro da Silva. E ela foi, né? Eu como trabalho no Valor, não poderia deixar de citar. Ela foi a primeira repórter trans do Valor. Uma mulher negra, primeira repórter trans da redação do Valor Econômico. Nós tivemos o prazer de usar a voz, inclusive, da Maléry, que é uma voz presente, uma voz de impacto para a nossa narração, que é a parte mais técnica que fala sobre os dados, né, que embasam assim, o nosso tema. Tem a ela também, que foi a mais nova, em contrapartida, né, tem a Genilda e tem a ela. A ela é uma blogueira que ela mesma fala que começou a produzir conteúdo porque não se via em outras blogueiras, e que hoje ela fica feliz de saber que ela pode ser uma referência para as meninas da idade dela. Então, assim, fofíssima, fofíssima. Tem a doutora Arina, que foi também uma entrevistada, uma porta-voz técnica, fez muita diferença e fica também como indicação, se alguém não conhece, por favor, acompanhem o trabalho da doutora Arina Gabriela, uma farmacêutica esteta especializada em pele negra e que trouxe relatos muito relevantes de mulheres, e não só uma, né? Diversas mulheres que foram para o consultório dela com queixa de alguma mancha no corpo, de alguma pinta tal, tinham passado por algum dermatologista branco e ele disse que não iria tratar porque aquilo era uma característica normal da pele negra, sendo que poderia ser um câncer, poderia ser alguma coisa maligna, e foi no consultório dela, dessa farmacêutica, que encontraram o acolhimento e o atendimento especializado, cuidadoso, para a pele negra. Tivemos também algumas criadoras de conteúdo
Então, a Rob, a Angélica, né? São mulheres aí que estão cumprindo esse papel de falar no cotidiano sobre beleza todo dia, testando produtos, criticando quando necessário, críticas também muito importantes. E a Sofia, uma colega da Vitória, que cumpriu lá um papel de uma idade intermediária, né? Falar das dores da adolescente para a vida adulta, para a fase adulta. Teve a Inaê também. Tivemos alguns jornalistas, então, para puxar um pouco nessa sardinha para o nosso lado, teve a Inaê, teve a Paola Deodoro, a primeira mulher negra a se tornar editora de beleza no Brasil. Então, vocês imaginam a honra que é estar do lado da Paola Deodoro. Enfim, o Tássio também. O Tássio, não tem como deixar de falar do Tássio. O Pedro Camargo, editor de beleza da Elle. E a Jaque, que é uma publicitária e uma maquiadora, também especializada em pele negra. Então, foi uma seleção assim, que enriqueceu, né, o nosso repertório, enriqueceu o nosso documentário, mas também enriqueceu a nossa vida, né? Nós saímos com histórias, nós saímos com um conhecimento que jamais nós encontraríamos em outros lugares, senão em uma conversa como essa que a gente teve a oportunidade de ter. Gente, que lindo. E parabéns, de verdade. Gente, eu tive privilégio, e vou falar só para esnobar, tá? De fazer parte da banca. E muito orgulhoso. Dá muito orgulho de ver todo esse trabalho, o respeito e a dignidade que vocês construíram a partir desse processo, onde a narrativa permite com que se quebre ausências, né? E se fale de existência, de potência. Isso é muito incrível. Infelizmente, para fechar, gente. Mas fica o convite para a gente poder fazer um painel um pouco mais expandido do documentário, tá? Mas realmente agora foi muito mais esse gostinho de quero mais. Queria muito fazer uma pergunta para vocês, antes de fazer minha colocação final, que é: por que os ancestrais de vocês se orgulham tanto de vocês? Né? Isso é importante. Todos nós tivemos quem veio antes de nós e lutou para a gente estar aqui. E por que as pessoas que participaram desse documentário, de certo, estão tão orgulhosas de vocês? Eu perdi o comecinho da primeira pergunta, se você puder repetir, por favor. Por que os ancestrais de vocês se orgulham de vocês? Uhum. No dia da banca, antes mesmo da banca, eu apresentei o documentário, né, reuni minha família e a gente assistiu, né, eles já estavam acompanhando o Instagram nos reais, e aí, assim, meu avô, por exemplo, que é mais velho, né, já tem quase 80 anos, ele até não entendeu muito o tema, assim, meu pai também, que não tem nada a ver com a beleza, né, não acompanha nada, não entendeu nada, assim, tipo, achou O pai dela é legal, policial. ele, né, entendeu ali, achou legal, mas não, acho que não tocou ele, assim, num ponto, talvez, de uma pessoa que tenha passado por aquilo, de uma mulher. E aí as minhas tias, por exemplo, que são negras, né, minhas duas tias maternas, elas super se identificaram com o documentário, né? Logo que acabou o documentário, elas falaram assim, é isso, tudo que as mulheres falaram ali, a doutora falou, tudo ali eu estava me identificando. Então, foi muito gratificante esse momento de saber, assim, né, o pessoal já estava elogiando no Instagram, super, assim, motivou ainda mais a gente, mas ter esse retorno ali da minha família, né, que me viu crescer, que me acompanhou desde a escola, indo para a faculdade, todos os momentos, foi muito gratificante saber que tinha um impacto, né, as pessoas se identificaram com aquilo, se reconheceram, e uma das minhas tias falou que não sabia, por exemplo, que tinha uma dermatologista, né, uma farmacêutica esteta especializada em pele negra, porque ela já passou por casos. Então, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo ali de conscientizar, de dar nome a esse problema. E aí, no dia da banca, né, que a gente teve a presença de você e da Luanda Vieira também, que foi incrível, foi muito importante ali para ter essa explicação mais técnica de vocês, ter o seu olhar como professor. E aí, nesse momento, meu pai, assim, conseguiu se identificar, conseguiu entender ainda mais a nossa proposta. Então, foi muito legal. Assim, na questão da familiar, ter esse apoio, e saber que eu estou dando um orgulho para eles, que eles sabem que o que eu estou fazendo é algo que tem um propósito e eles reconhecem isso. Então, é muito importante para mim. Bom, eu acho que falar sobre o que meus ancestrais se orgulhariam de mim, essa pergunta é tão complexa. Mas eu acho que por continuar lembrando deles todos os dias, né? Na tradição oriental e nas religiões de matriz
os ancestrais, eles são muito bem cultuados. Eles são muito bem cultuados e muito bem respeitados. Na minha opinião, isso te fortalece, te sustenta. Então, eu acho que eles se orgulhariam de mim pela honra e por não deixar eles morrerem nunca, nem que for aqui no meu peito, no meu culto, na minha tradição. Então, eu encontro tanto nas religiões, por exemplo, do vô da minha mãe, que era sacerdote de Tenrikyo, quanto aqui na Macumba, um culto ao ancestral. Eu acredito que faça se perpetuar aquilo que a gente tem de mais valioso, né? Esses ensinamentos da família. Perfeito. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Mais uma vez, me sinto muito orgulhoso de ter participado um pedacinho ali dessa jornada que vocês construíram. Aos que estão nos vendo, assistam esse documentário. Ele é excessivamente importante porque ele já nasce enquanto um legado. Porque, de fato, quando a gente começa a entender narrativa, né, como foi muito bem colocado no período da manhã, existe uma narrativa seletiva que muitas vezes impedem com que a gente consiga enxergar algo para além de um estereótipo, para além de uma homogeneização que desumaniza absolutamente tudo. Tá? Então, é muito importante que a gente veja, que a gente difunda, que a gente faça V2, V3, V4 e a gente possa criar esse grande espaço de troca com narrativas sempre muito autênticas e profundas. Então, parabéns a todas vocês duas, ao time que participou desse documentário, a orientadora que segurou com certeza muita bronca ali no campo acadêmico, né, do lado da porta para dentro. E fico muito feliz de vocês estarem aqui. E fico o convite mais uma vez para a gente poder levar esse painel aqui para outros espaços e manter esse documentário cada vez mais vivo. A Muito gente obrigada. agradece pelo espaço, né? É muito importante para a gente ir além de só o campo acadêmico, porque a gente fez isso realmente para o público, para as pessoas se identificarem, para a gente conscientizar sobre o tema. Então, fica o convite para vocês assistirem um documentário, né? Tá no perfil Nuances Reais no YouTube e na nossa página do Instagram também. E obrigada pelo espaço, obrigada por quem está aqui assistindo a gente. E aí fica o convite para assistir o documentário completo. Obrigada, Raoni. É um prazer enorme estar aqui com você. Foi uma surpresa muito boa ter descoberto quão legal você é quando a gente chegou pessoalmente lá para te cumprimentar. O brilho que você exala, você chega assim, parou. Raoni chegou com aquela presença. Você brilha. Obrigada, Raoni. Obrigada pelo espaço. Obrigada por cada um que veio aqui prestigiar esse trabalho. O foco deve ser totalmente nele. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Uma honra conhecer vocês. E espero que vocês possam curtir com a gente aqui o restante do dia. Tá bom? Um Tá beijo, ótimo. gente. Obrigado, viu? Beijo. Obrigada. Obrigada.